Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está muito em voga. A gente vai dar 20 motivos para usar a inteligência artificial, aumentar o lucro e estar em conformidade com o fisco. Pessoal, nosso canal nasceu para auxiliar o micro e pequeno empresário a aumentar a sua lucratividade e estar em conformidade com o fisco. Só que, como a gente costuma dizer, a internet veio para ficar. Ela não veio para tomar um chá e ir embora. E hoje, a inteligência artificial veio para ficar. Ela não veio para tomar um chá, olhar para sua cara e ir embora. Então, o fisco, como um todo, ele usa, claro, hoje muito inteligência artificial. Já vem usando há algum tempo, né? Mas hoje é uma coisa assim que é a totalidade. E o micro e pequeno empresário que não usa inteligência artificial, convenhamos, ele está numa etapa muito desigual, muito desigual. A inteligência artificial, ela ajuda muito, mas você tem que saber usar. Então, o que acontece? Se a gente auxilia aqui no canal o micro e pequeno empresário a aumentar a sua lucratividade, e aí vem o fisco e multa, perdeu toda a lucratividade, não tem graça nenhuma. Então, a gente sempre vai estar focado no aumento da lucratividade e na conformidade com o fisco. E hoje a gente vai abordar essa nossa tarefa usando a inteligência artificial. O nosso foco é na gestão financeira, que é o coração da lucratividade da empresa. Se ela não tiver gestão financeira, ela não lucra nunca. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e sou auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso ajudar um pouquinho vocês. Como a gente já disse, o fisco usa automação direto, usa inteligência artificial. Ah, Beth, mas inteligência artificial usar é complicado, é difícil. Não é complicado, não é difícil, é só novidade. Aí o que acontece? Aqui no canal, nós toda vez que ensinarmos uma ferramenta usando a inteligência artificial, não se preocupe, a gente vai usar sempre uma ferramenta no módulo gratuito, para que seja fácil para todo mundo usar, tá? Quando você puder pagar, melhor ainda, mas dá para você fazer o que a gente está pretendendo nesse início de forma gratuita. Eu ouvi outro dia de um cliente assim, ai, mas eu tô tão velho para aprender a usar inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês que a sua idade não é um empecilho, ela é um bônus. Eu vou mostrar para vocês lá no final, porque você precisa ter algumas qualidades e habilidades para usar a inteligência artificial, senão ela não é útil para você, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, automação de processo. Gente, numa empresa, tudo tem que ter uma rotina, tudo tem que ter um processo. Por quê? Porque se cada um resolver fazer o que quer, a hora que quer e bem entender, na ordem que quer, a coisa não anda. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de processo e pensa assim, foi até o mesmo exemplo. Pense numa padaria, o padeiro chega, a mesa já deve estar limpa, ele já deixou limpa desde ontem, ele arruma o material na ordem que ele vai usar e ele começa a trabalhar numa determinada ordem. Se ele inverter a ordem, o bolo não vai ficar legal, o pão vai desandar, alguma coisa acontecer. Essa ordem de trabalho é o que a gente chama de processo.
Isso você tem na sua vida. Vê lá com a sua esposa, e quem é mulher, assim, eu faço isso. Por onde você começa a arrumar sua casa? Você tem uma rotina para ir mais rápido. Então, isso é processo. E na empresa tem muita coisa que é manual. Ótimo, você vai fazer ela manual e depois você vai automatizar esse processo. A grande desvantagem da automação de processos, gente, é realmente o desemprego, né? Agora, quem sabe trabalhar com processos não fica desempregado nem tão cedo. Porque as pessoas estão se adaptando, né? Estão usando isso na automação. Então, quando você automatiza os processos na sua empresa, você tem um grande passo à frente para aumentar a sua lucratividade. Vamos lá? Previsão financeira. A inteligência artificial te dá essa previsão financeira com bastante assertividade. Claro, gente, que você coloca dados. Tem uma pessoa que vai alimentar aquele software, aquela inteligência artificial, mas se você tiver os dados e souber dar o comando, a previsão financeira é um negócio assim, eu particularmente sou apaixonada, eu fico deslumbrada com as possibilidades. E quanto mais você usa, mais possibilidade você vê, né? Análise de dados em tempo real. Puxa vida, você tem que tomar uma decisão agora. Sabe lá o que é você ter uma análise de dados em tempo real? E outra coisa, pode ser usado pelo celular. Ah, pode, porque eu me sinto mais confortável usando no computador, mas ele é feito para usar no relatório, você pode ver no celular. Imagina você ter um relatório que é alimentado em tempo real. Você sabe exatamente o que está acontecendo na sua empresa naquele tempo. Olha, é muito incrível. Ajuda muito. Redução de erro humano. Claro, se você automatizou, alimentou direitinho, esses relatórios não precisa ser feito de novo por você. Era interessante que você sentasse e fizesse o primeiro, para você saber do que se trata. Mas essa alimentação, quando você aprender a alimentar esses dados, esse relatório em tempo real, diminui muito, mas muita coisa, o erro humano, que né, não vai ter humano para errar aí. Não vai passar por um monte de gente. Antigamente passava por um monte de gente no carimbo, acertando a coisa. Não é mais assim. Hoje não é mais assim. É tudo muito automatizado e em empresas pequenas. Gestão do fluxo de caixa. Na minha opinião, para o micro e pequeno empresário, isso aqui, se a inteligência artificial fizesse só isso por ele, gestão do fluxo de caixa, eu já estava feliz, porque todo vídeo eu falo, gestão do fluxo de caixa é a coisa mais importante em gestão empresarial. Porque se o seu caixa vai mal, rapaz, vai tudo mal. Então, você tem que proteger o seu caixa. Então, se você tem isso automatizado e você pode ver isso em tempo real, se o seu caixa furar, é porque a sua empresa toda já está furando, porque o último a dar sinal é o caixa. Se o caixa vai mal, por exemplo, Elizabeth, me dá exemplo. Se seu caixa não tem dinheiro, isso quer dizer o seguinte, ou quem tinha que te pagar não pagou, ou você não vendeu, né? Porque se você vendeu a crédito, quem tinha que te pagar não pagou, ou você não vendeu. Só que você consegue ver isso no fluxo de caixa automatizado e em tempo real. Olha que coisa bacana. Isso quer dizer que você pode se ausentar da sua empresa e lá para não sei para onde, lá longe na esquina,
e controlar a gestão da sua empresa de longe. Você não precisa mais estar lá dentro. É bom que esteja, porque o olho do dono engorda o boi. Mas não há necessidade. Você pode exercer esse olhar à distância. Otimização de custos. Ora, se você tem um controle de custo informatizado em tempo real, você vai saber exatamente aonde é que esse custo está excessivo, onde está havendo desperdício. Ah, mas os custos você consegue controlar manualmente? Consegue, mas se você tiver alguém para fazer isso para você, cometendo o mínimo de erro possível, vai te ajudar ou não vai? Vai te ajudar muito. E esse que está fazendo essa análise para você faz 24 horas. Não, faz de 7 dias por semana. 24 horas está à sua disposição. Você pode ter essa informação a hora que você quiser, bem entender, a hora que você puder. Ajuda muito, né? Personificação de soluções financeiras. Gente, toda empresa precisa de solução financeira. Eu nem nunca ouvi falar numa que não precisasse. Agora, é qualquer solução financeira que te interessa? Não. Se você puder personalizar a sua solução financeira, para e pensa no alcance disso. A solução financeira que a inteligência artificial vai te dar é personalizada, porque os dados são seus. Os dados do vizinho são diferentes. É personalizado porque aquele é só seu. Sabe vestir de noiva? Que só dá na noiva, não dá mais em ninguém? Isso é personalizar. Entendeu? Aquele sapato feito sob medida, isso é personalizar. Imagina as soluções da sua empresa personalizada, 24 horas por dia, 7 dias por semana à sua disposição. É muito genial isso, né? Vamos lá. Detectar fraudes. É muito comum o empresário, o micro e pequeno empresário, isso é muito comum. Ele entrega partes da empresa dele, delega para terceiros. Não sabe fazer, é complicado, não sei mais o que. Ele tem a desculpa dele. E quem é bom de desculpa não precisa ser melhor em mais nada, né? E normalmente o micro e pequeno empresário, ele delega essas funções para parentes. E nós tivemos um cliente agora, ele, graças a Deus, se recuperou. Ele entregou o financeiro na mão de um cunhado, uma coisa assim. E ele estava indo muito bem, porque o trabalho que ele fazia rendia a ele uma receita muito boa, um faturamento ótimo e, consequentemente, uma lucratividade. Só que ele precisava viajar, ele precisava prestar esse serviço lá fora. E o que aconteceu? Ele foi roubado pelo cunhado dele. O cunhado dele começou a cometer fraudes. Por exemplo, recebi uma fatura de R$100, computava no caixa 95. Isso ao longo do tempo, vocês já entenderam o final, né? Só que quando você tem esse controle financeiro automatizado, essa fraude grita, porque ele detecta, porque não é corriqueiro. Nesse relatório está marcado que tal item custa R$100. Quando dá 95, ele alarma, ele te avisa. Então, se tiver alguma fraude, você será previamente avisado. É 100%? Nada nesse mundo é 100%. Nada. Não existe o almoço grátis. Não existe. Você tem que parar e você tem que olhar. O relatório não vai gritar no seu ouvido, ô Mariazinha, está acontecendo isso não. Você vai ter que ler, vai estar lá sinalizado, mas você tem que ver. Isso acontece com a Receita Federal. O contribuinte paga 100, 100, 100, 100, pede uma restituição de 10 mil. Vai gritar. Agora, se nenhum fiscal ler, aquilo vai passar. Mas alguém vai ler, porque aquilo vai sinalizar. Ok?
Melhoria na gestão de créditos. Todo empresário, micro, pequeno, médio, precisa de crédito, né, gente, para continuar a sua rotina, para mover o capital de giro. A gente já explicou em vídeos passados o que é capital de giro. Então, essa gestão de crédito é importante porque tem empresário que consegue ir ao banco, pedir um empréstimo e esse empréstimo não resolve a situação dele. Aí o que ele ficou? Ele ficou com a situação ruim, que ele já estava, e mais com aquele crédito para pagar. Então não resolveu nada. Só que se eu tiver uma gestão de crédito apurada, eu não vou cometer esse erro. Eu vou cometer outro erro, não esse. Precificação baseada em dados. Você alimenta o software com dados, seus dados históricos, tipo, comprei por tanto, tem tantos itens que compõem o meu produto ou o meu serviço. Qual a precificação? Em vez de você ficar quebrando a cabeça toda vez fazendo aquele monte de conta, você vai fazer uma vez. Vai alimentar o sistema e ele vai trabalhar para você. Toda vez que você quiser aquele tipo de cálculo, você aciona aquele tipo de cálculo. Quando você tem um outro produto, você quer saber qual é a precificação do outro produto, você vai ter que alimentar com outros dados, né? Os dados do próximo produto, porque a precificação do produto A não é a mesma do produto B. Isso tem uma certa lógica, né? Análise de rentabilidade. Você quer lançar um produto novo. Você quer saber se é rentável. Então, como que você vai saber se é rentável? Pede o auxílio à inteligência artificial, porque ele é um supercomputador, né, gente? É alguma coisa que está à frente da gente. Não sei se é, mas eu acredito que a inteligência artificial é mais inteligente que a gente, ou pelo menos menos cansado, né? Você joga aqueles dados lá, toda a pesquisa que você fez e aciona o botão. Ele vai te dizer se isso é rentável ou não. E tem software que ele ainda te diz por que não é rentável. Para ficar rentável, teria que fazer o quê? Qual é o comportamento, qual é a qualidade, o que eu preciso mexer para chegar lá. Eu acho isso assim fantástico. Previsão de demandas. Demandas são conflitos, né? Se você tem a sua empresa planilhada, gente, é lógico que não é um software só. O que faz isso não necessariamente faz aquilo, é mais de um. Por isso que eu disse para vocês, nós iremos fornecer os links das ferramentas gratuitas, mas você tem que aprender a usar todas elas. Ah, mas e se eu não conseguir aprender? Você vai aprender, é uma questão de tempo. Antes a gente não sabia mexer em computador, hoje em dia todo mundo sabe. Quem é que não tem um computador? Uma empresa que não tem um computador, rapaz, e aprendeu. Quando você vê o seu concorrente disparar na frente, você no instante aprende. E você tendo a sua empresa planilhada, você consegue detectar quais são as demandas. E aí você consegue interferir. Por exemplo, uma demanda. Eu estou vendendo um produto, mas eu não tenho um item no estoque. Aí na hora de você produzir aquele produto, você vai ter que parar para ir ver fornecedor, para ir comprar estoque, para não sei o que, para fazer não sei o que. Quer dizer, você acabou perdendo tempo e acabou atrasando. De repente até atrasa o prazo de entrega. Então, se você tivesse planilhado, essa demanda você não vai ter. Porque você vai ser avisado antes e vai ter tempo de providenciar uma solução, ok? Gestão de risco. Isso é muito interessante.
Por quê? Porque toda empresa tem risco. Não tem uma coisa que a gente diz assim, o risco, no direito do trabalho diz muito isso, o risco é do empregador. Gente, quem é que quer ter risco? Ninguém, mas todo mundo tem. Só que tem meios para você minimizar riscos. Tem riscos que não tem jeito, você vai ter que arriscar, porque ninguém tem bola de cristal. Mas tem riscos que você pode perfeitamente minimizar se enxergar. Você tem que enxergar. Se você é alertado para ele, imagina, você vai encarar uma turbulência, mas você já sabe dela. Seu comportamento é um. Agora, você ser pego de surpresa, não, minimizar os riscos é isso, fazer gestão de risco. É você eliminar a surpresa, é você se atualizar. Isso é ouro em pó dentro de uma empresa. Quando você consegue ver os riscos e minimizar os efeitos dele. Planejamento orçamentário. Nós vamos ter uma aula fazendo planejamento orçamentário usando AI. É rapidinho. Aquilo que você leva meses fazendo, você faz rapidinho com a inteligência artificial. Claro, evidente, você sabendo o que você quer, né? Porque como é que eu vou planejar se eu não sei o que eu quero? Por isso é que eu digo, e assim eu entendo, que o empresário começa na cabeça dele. Se ele se comporta como empresário, ele será bem-sucedido, é uma questão de tempo. Agora, se ele não consegue se comportar como empresário, e o empresário que se comporta como gestor, ele tem que fazer planejamento orçamentário, porque senão ele vai acordar todo dia para apagar incêndio. E a inteligência artificial te ajuda muito. E outra coisa, a gente já mostrou aqui como se faz um planejamento orçamentário e a gente diz o seguinte, tem que ser revisto. Você tem que voltar lá, ver se ele está sendo eficiente, rever. Com a inteligência artificial, a coisa está automatizada, essa revisão é muito mais interessante, porque quando você põe um dado que aquele orçamento já não atende, é sinalizado para você, você fica ciente. Então você tem a oportunidade de ter uma postura mais assertiva, entendeu? Melhora no controle das dívidas. Do mesmo jeito que ele te dá a gestão de crédito que você precisa buscar, coisa e tal, ele faz a gestão das suas dívidas. Tipo assim, dia 10 tem que pagar não sei o quê, mas não sei o que é R$100. No caixa só tem 92. Então ele já começa a te avisar para essa dívida não ficar pendente, porque dívida pendente é dívida majorada. Toda vez que você tem uma dívida e não paga em dia, você entra em mora, e essa mora tem uma punição, que é pecuniária, né, que é em dinheiro. Sugestões de investimento. Ó, sabe aquela oportunidade bacana? Você entra lá, tá no seu software, você vai planilhar essa oportunidade. Quando você planilha isso, e você sabe o que você quer, essa oportunidade é monitorada e vamos ver entre 2 ou 3 oportunidades qual a melhor. Ainda te diz qual a melhor e por quê que essa é a melhor. Tá? Claro que tem que ter dados nesse software para alimentar. Porque se não tiver, ele não consegue decidir nada, né? Ele é uma inteligência artificial. A inteligência não artificial é você, né? Atendimento automatizado. Gente,
Sabe aquela coisa? Cliente tem sempre razão. Cliente tem que ser atendido na hora certa. Mas tem cliente, gente, eu não sei, talvez vocês tenham isso. Eu tenho cliente que me telefona a qualquer hora, do dia ou da noite. Se ele tiver problema, não quer nem saber. Ele perdeu o sono, eu tenho que perder junto com ele. Só que se você tem um atendimento automatizado, ele vai falar assim, ele vai ser atendido, mas pela inteligência artificial, porque a Beth vai estar dormindo. Porque dependendo do seu segmento, quem presta serviço vê muito disso. Médico, por exemplo, gente, a mãe está com o neném doente, ela vai esperar 8 horas da manhã para ligar para o pediatra? Ah, não, ela vai ligar de madrugada mesmo. Um pediatra fica em alerta. Mas, poxa, um consultor empresarial, a empresa só se estiver pegando fogo, e aí chama os bombeiros, não chama a doutora Elizabeth. Agora, ele pode ser atendido, e até deve, mas com atendimento automatizado. Eu tenho uma cliente que, puxa vida, a cliente dela ligou, tipo assim, 11 horas da noite. A mulher trabalhou o dia inteiro, né, gente? Estava meio morta mesmo. E aí ela não atendeu. E a outra que ligou ainda botou assim, o atendimento dessa empresa é péssimo. 11 horas da noite. Cheguei a rir, mas acontece, deve ter acontecido com o de vocês também. Gente, quem automatiza os seus processos, controla toda a sua empresa com inteligência artificial, com softwares bacanas, gratuito ou não, eu vou dizer ferramentas, tá? Com as ferramentas gratuitas ou não, tem uma enorme economia de tempo. E esse tempo vai te ajudar a fazer o quê? Vai te ajudar a pensar em outras coisas. Você teve o relatório, leu, economizou tempo que não precisou fazer, tá lá. Esse tempo que te sobrou, você pode aplicar nas buscas de solução para isso que você está fazendo, tá? Relatórios financeiros automatizados. Aqui eu inverti, né? Relatórios financeiros automatizados e economia de tempo. Os relatórios financeiros automatizados, gente, ai, é assim, como diz uma amiga minha, é vida, sabe? Você passa horas e horas e horas, cara, num piscar de olhos, você tem aquilo tudo na sua frente. Gente, isso é rotina. O primeiro não é assim. O primeiro você vai ter que sentar, alimentar com os dados e ter trabalho. Agora, os próximos, Jesus amado. Acessibilidade e escalabilidade. Se você quiser, e aí é uma opção do gestor, todos da sua empresa, os envolvidos, terão acesso. Porque você dá esse acesso a eles. Escalabilidade é o seguinte, eu posso fazer para várias coisas. Essa programação toda é escalável. Por exemplo, a Receita Federal cuida da arrecadação do pessoal do Simples. Isso é escalável, gente. É todos. E é do mesmo jeito. É um programa para todo mundo. Quando ele roda o programa de parcelamento, que é outro programa, roda para todo mundo, tá? Quando ele roda o programa dos inadimplentes, é outro programa, mas roda igual para todo mundo. Isso é escalável, tá? É uma coisa que você faz num processo, numa rotina e que roda para todo mundo. Agora, não existe almoço grátis. Tudo precisa de pagar o preço, né? Para você usar a inteligência artificial,
você precisa de uma coisa chamada prompt. E que em bom português é o comando. É o comando. Lembra que eu disse que vocês iam entender por que a pessoa mais velha também tem as suas vantagens em cima do mais novo? Sem sombra de dúvida, o menino de 18, 19, 20 anos lida com a inteligência artificial com muito mais facilidade que nós que já passamos dos 50. Mas muita coisa, não dá nem para comparar. Nós, eu me incluo, somos analógicos, nós nascemos numa era analógica. Esses meninos já nasceram na era digital. Eu prefiro pegar um livro e ler. Esses meninos lê aquele relatório na internet, não sei, está resolvido, lê o livro inteiro na internet, está resolvido, né? Na tela do computador. Está resolvido. Eu prefiro pegar o livro, ler, marcar. Por quê? Porque eu sou analógica, eu nasci na era analógica. Agora, qual a minha vantagem em cima desses meninos? É que quando eu faço um comando, pela minha experiência, eu sei o que eu estou fazendo. E sei o que eu vou esperar. E se não vier daquele jeito, eu sei que eu fiz o comando errado e posso corrigir. E esses meninos que estão saindo da faculdade, que manjam horrores de inteligência artificial, eles não sabem fazer o comando. Por quê? Porque ainda não tem experiência de vida para fazer esse comando. E assim, é gritante. Você pega uma pessoa de mais idade, um empresário de mais idade, que nunca lidou com inteligência artificial, nunca. Mas ele sabe o que ele quer, ele entende daquele negócio. Então ele sabe fazer um comando. O menino que saiu da faculdade, que não tem noção de como a empresa funciona, a inteligência artificial é inútil para ele, porque ele não sabe fazer o comando. Esse comando nada mais é do que o conhecimento sobre gestão financeira. Eu quero um relatório de dívidas, das minhas dívidas. Eu vou fazer um relatório das minhas dívidas e vou planilhar isso de acordo. Agora, se eu tenho 10 dívidas de R$100 e o relatório diz que eu estou devendo 30 mil, eu vou começar a ver que tem alguma coisa errada. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho conteúdo para revisar aquele relatório. Porque, gente, a inteligência artificial, o nome diz, ela é artificial. Pode ter erros? Claro que pode, tudo pode. Por quê? Porque quem alimenta é o ser humano. Então, quando o ser humano alimenta, ele pode sim cometer erros. Agora, se você não sabe ler aquele relatório, ele é inútil para você. Por isso que você precisa conhecer os fundamentos da gestão financeira. Porque o que você quer? Você quer aprender a gestão financeira? Claro que você não quer. Você quer mais lucro. Mas a gestão financeira é o seu caminho para você chegar no lucro e estar em conformidade com o fisco, que eu acho que é o que você quer. Gente, nós faremos nos próximos vídeos, nós vamos mostrar como faz isso usando a inteligência artificial. Hoje a gente apresentou o que a gente pode fazer. Tem mais, tem controle de estoque, sabe? Tem controle de funcionários. Eu estou aqui no financeiro, mas se você for para o administrativo, uau! Se você for para a linha de produção, meu Deus! É impressionante. Quanto mais você fizer, mais coisa você vai vendo que você pode fazer. Uma empresa média hoje, usando a inteligência artificial, ela pode ter 10 funcionários e vai trabalhar perfeitamente. Controle de mercado,
controle dos seus principais adversários, quem você quer impressionar, de quem você quer vencer. Então, é uma gama de coisas, de possibilidades. E nós vamos, a partir de agora, trabalhar com vocês, mostrando como usar a inteligência artificial e, principalmente, fazendo o comando. Porque se você fizer o comando, ela vai te ajudar. Se você não fizer o comando, é um robô. Se você não fizer o comando, ela não vai te ajudar. Deixa eu te falar. Por hoje é só. Vamos fazer das próximas vezes ampliando as dimensões. Se você acha que foi útil, e se tem alguém precisando desse tipo de orientação, por favor, encaminhe. Olha, eu nunca pedi isso, vou pedir hoje. Dê um like no nosso vídeo, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, formule a dúvida para a gente, nós vamos ter o maior prazer em te responder. Até a próxima.